Olá, eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer te receber aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Você já ouviu falar sobre os essênios? Trata-se de um grupo de judeus ascetas que viveram na região de Qumran, na Cisjordânia, próximo ao Mar Morto. Em sua maioria, eram homens que procuravam exclusivamente o desenvolvimento espiritual e, para isso, renunciavam aos prazeres carnais e algumas necessidades primárias. A vida deles era dedicada ao cultivo de cereais, vegetais e aos estudos das escrituras, além de escreverem seus próprios documentos. Eles se banhavam 2 vezes ao dia em água fria e sempre antes das refeições, como forma de purificação espiritual. O cotidiano era basicamente dividido em banhos, trabalho no campo e refeições cercadas por orações. Os essênios foram perseguidos e dizimados por volta do ano 70 da era cristã, principalmente por se recusarem a participar dos cultos em Jerusalém. Por isso, não são mencionados na Bíblia e só foram descobertos por acaso. O fato é que, por volta de 1947, beduínos que pastoreavam suas cabras encontraram ocasionalmente uma caverna e, dentro dela, alguns jarros de cerâmica contendo rolos de papiros, que logo foram vendidos pelos pastores. Não muito tempo depois, 2 lotes distintos dos papiros foram parar nas mãos de Athanasius Samuel, bispo de um mosteiro ortodoxo em Jerusalém, e também nas mãos de Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica. Como eram pessoas mais curiosas a respeito do histórico daquelas escritas, ambos conseguiram provas da autenticidade dos textos. Após isso, em 1954, o governo israelense comprou os 2 lotes de Samuel e Sukenik. Incursões arqueológicas na região localizaram cerca de 10 outras cavernas e, dentro de algumas delas, mais jarros contendo pergaminhos. Porém, uma sucessão de eventos e conflitos naquelas regiões fez com que os documentos fossem guardados cuidadosamente em museus durante a década. Somente a partir de 1991 é que as pesquisas na região puderam continuar. Mas alguns papiros foram encontrados e até recentemente, em 2021, foi anunciada a descoberta de mais 2 fragmentos dos manuscritos numa das mais de 12 cavernas da região. Por meio de um cruzamento de informações com outros documentos históricos que dizem respeito à autoria dos manuscritos, pesquisadores atribuíram a sua origem como sendo dos essênios, aquele grupo de judeus que falei anteriormente. Os manuscritos do Mar Morto, como passaram a ser conhecidos, constituem o que seriam as cópias mais antigas do Antigo Testamento, contendo calendários e textos bíblicos. Uma tradução mais apurada só foi acontecer em 2001 e, com isso, tornaram-se os documentos mais polêmicos já encontrados, pois revelam um lado de Jesus Cristo que não é aceito pela Igreja Católica e por outras religiões. Jesus e sua família teriam convivido com os essênios por um tempo, juntamente com João Batista, quando ocorreram trocas de conhecimentos e revelações que não foram incluídas na Bíblia. Os essênios tinham como base mais importante as leis de Moisés, a quem é atribuído o Torá. Para quem não sabe, Torá é o livro sagrado do judaísmo. E uma das maiores polêmicas é que, de acordo com os manuscritos, Jesus Cristo teria dito para não procurarem a lei nas Escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Ele ainda teria completado, dizendo que a integração com o divino está na natureza e em tudo que é vivo, principalmente em nós mesmos. Os essênios já não eram apegados a qualquer tipo de religião naquela época, chegando a acusar essas supostas falas de falsas afirmações. No entanto, eles estudavam todas elas, das quais buscavam extrair o melhor de cada uma.
Até mesmo as leis de Moisés, que eles compartilhavam com cristãos e islâmicos, tinham interpretações próprias dos essênios, que se diferenciavam de outras linhagens judaicas, como dos saduceus e dos fariseus. Apesar de respeitados como curandeiros da época, os essênios eram criticados pelo seu isolamento e também por refutarem os dogmas religiosos. À medida que os mais de 800 manuscritos encontrados foram sendo traduzidos, as polêmicas iam aumentando. De acordo com o que é dito nos pergaminhos, Jesus faz uma espécie de alerta sobre o que os homens escreviam, afirmando que as religiões eram uma espécie de amarras que impedem a vida com liberdade de espírito. Outra curiosidade a respeito de Jesus é que ele não aceitava a exploração que alguns templos causavam a seus fiéis. Um exemplo disso era que judeus, especialmente os mais pobres, eram obrigados a comprarem animais para serem sacrificados no altar em nome de Deus, o que os endividava, já que não tinham como pagar na maioria das vezes. Um certo dia, Jesus teria se revoltado e derrubado mesas de vendedores de animais preparados para o sacrifício do próprio Templo de Jerusalém. Ele chegou a comparar o templo a um covil de ladrões, local onde os mais pobres eram explorados. Para Jesus Cristo, o sábado judaico, quando não se podia nem lidar com as necessidades básicas e as fisiológicas, era um preceito desnecessário, pois o homem e as suas necessidades estão acima de qualquer lei. Hoje ainda há religiões que limitam o dia do sábado, considerando-o sagrado e voltado a orações e dedicação a Deus. De acordo com os manuscritos, Jesus era contra qualquer forma de usar as religiões como caminho para o enriquecimento pessoal, e era assim que ele as enxergava. Por causa disso, ele teria feito vários protestos em público, sempre em defesa dos mais pobres e crentes em Deus. Em vida, Jesus lutou contra o levante dos templos em nome de Deus, principalmente os que fugiam da premissa de que o templo maior é o coração de cada um. Só que, em contrapartida, ele via cada vez mais obras luxuosas e faraônicas sendo erguidas para trazer a palavra de Deus. Certa vez, Jesus foi visto conversando com uma samaritana na beira de um poço, o que teria escandalizado os seus apóstolos. Afinal, ele era judeu e não era comum alguém como ele conversar com uma mulher que estava sozinha na rua. A ela, Cristo teria dito que as discussões entre judeus e samaritanos eram inúteis e que chegaria o dia em que os crentes em Deus deixariam de oferecer sacrifícios em todos os templos, passando a oferecer apenas o Espírito e a verdade. A disputa acirrada entre os judeus e samaritanos data da época do Antigo Testamento e é uma história para outra ocasião. Ainda no ano de 1928, o linguista e filósofo húngaro Edmond Bordo-Székely lançou o Evangelho Essênio da Paz, o qual ele escreveu com base em parte das escrituras que teve acesso. No seu livro, o húngaro faz revelações surpreendentes sobre os manuscritos, que, de acordo com as suas traduções, traria uma reviravolta nas religiões e nos templos. Isso porque, no texto, há a afirmação de que o templo é o próprio ser humano e que a única lei está escrita na natureza e no coração dos homens. Esse fato levaria à rejeição das leis impressas por qualquer uma das religiões. E se o que diz é verdade ou não, de qualquer forma, os manuscritos essênios afetaram todas as religiões, e não só com historiadores e cientistas religiosos. De certo modo, Jesus não estava errado em querer desvincular esses lugares, onde sacrifícios de animais eram feitos em troca de moedas, bens ou de palavras de conforto a Deus. O que se sabe, e é consenso, é que Jesus Cristo pagou caro pelas suas tentativas de conscientização de seu povo. Após o episódio do Templo de Jerusalém, ele passou a ser perseguido, capturado,
preso e crucificado. Tudo porque ele queria apenas que a verdade triunfasse e que todos os povos vivessem em paz e harmonia. Agora que você conhece mais da história dos essênios e dos manuscritos do Mar Morto, deixa aqui embaixo o seu comentário e até a próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau!